Amém. A Miriam está por aí? Valdirete, a Miriam está por aí? Consegui me ouvir, professor? Agora sim. Sim? Glória a Deus, então. É uma honra, né? E de cura interior. Mudou minha, né? Com a restauração da alma, com a cura. E desde quando eu entrei na igreja, né? O primeiro ministério tratado foi na cura interior. E já tem um tempo que a gente está ajudando também na sala de cura, né? Nós estamos ministrando ali e cuidando ali do pessoal. E quando eu vim para a Zait, eu vim com a perspectiva de ser cuidada. Porque a gente vai cuidando das pessoas e muitas das vezes a gente para de olhar para nós. E a gente não coloca em prática 100% aquilo que nós estamos ministrando ali, porque achamos que já fomos ministrados. Então, quando eu vim para a Zait e me deparei com as 4 necessidades básicas, para mim foi muito importante, porque eu vi ainda o quanto eu precisava ser ministrada. E o quanto isso move a nossa identidade. Então, para mim, eu achei que eu já tinha resolvido muitas coisas na questão da minha identidade. Como sim, já havia, né, resolvido. Porém, olhando novamente para as 4 necessidades básicas, passando também pelo curso EVO, é um processo. A gente passou pelo curso EVO e logo eu já tinha tomado a decisão de fazer o Zait. E quando a gente chegou ali no Zait, né, que a gente vem com essa parte de profecia, ser ativado, né, tratar nessa habilidade dos dons e tudo, eu vi que está totalmente conectado. Então, Deus falou muito comigo, questão de aceitação, que sempre foi uma dificuldade para mim, que eu achei que tinha já resolvido muitas coisas, e eu vi o quanto eu ainda precisava ser resolvida nessa parte. E Deus tem operado desde a primeira aula, não só com aceitação, que é as 4 necessidades básicas, né? Mas também a questão do cativeiro, né? As prisões. E Deus me levou a um nível mais profundo de entendimento sobre as prisões. E eu vi que realmente Deus precisava operar na minha vida. Então, para mim tem sido bênção, muita bênção. Mesmo já trabalhando com isso, eu vi o quanto eu ainda precisava ser ministrada. Então, o Zait para mim tem sido bênção demais. Deus tem trabalhado na minha identidade. E eu já falei que eu quero fazer a restauração, porque eu quero me aprofundar mais. Se ainda tiver algo que precisa ser tratado, eu sei que nós vamos sendo tratados, né? Mas se tiver algo que ainda precisa ser tratado, eu quero fazer a restauração novamente, fazer a parte da identidade, que eu sei que é um processo contínuo, mas eu quero participar. Amém, amém. Muito obrigada. Que Deus te abençoe de uma forma especial. Amém. Eu queria ouvir também uma outra pessoa aqui, rapidinho, não sei se ele está por aí, o Natan. Shalom, Marcos. Quitanilha. Shalom. Meu amigo. Natan, você está por aí? Natan? Tá, daqui a pouco eu vou dar a oportunidade para ele falar. Então, pessoal, nós estamos aqui e o curso que vem aí é um curso de restauração da alma, ou mais conhecido por algumas pessoas por cura interior.
Ou seja, aquilo que vai mexer, vai tratar, vai buscar, talvez te confrontar em algumas áreas, para que você seja curado nas suas emoções, que você possa se livrar de comportamentos limitadores. Eu costumo chamar de comportamentos limitadores tudo aquilo que te trava, tudo aquilo que vai te impedindo de romper, tudo aquilo que te impede de caminhar e fluir, né, na velocidade que você precisa fluir. Te impede de fluir, né, com a força que você precisa fluir. Aquilo que ainda te segura. Então, existem muitas coisas que podem trazer isso para as nossas vidas. Eu queria também perguntar ao Sidney o que mudou na vida dele depois do nível 2 da Zait, que foi uma questão de identidade. Nós tratamos sobre identidade. Lembrei do Sidney aqui, apareceu aqui na tela, eu queria ouvir rapidamente aqui um relato dele, como que para ele foi a escola Zait, que não foi o nível 2, mas provavelmente foi como se fosse um nível 2 tratado realmente da identidade. Boa noite a todos. Não esperava falar, mas sobre o segundo nível, né? E era para ter sido o segundo nível. A gente precisou de alguns ajustes na caminhada. E foi bênção. Colocou muita coisa em conflito na minha vida na época. Ainda está algumas coisas em conflito. Mas a gente começa a ter alguns entendimentos, né? E, como posso dizer, algumas situações que a gente achava que era normal, que é assim mesmo, e a gente eu comecei a ter alguns vislumbres, alguns entendimentos do que realmente, quem eu era, qual é a minha identidade em relação ao Pai, o propósito. Ainda tenho algumas dúvidas sobre o propósito, mas tenho certeza que Deus tem agido assim na minha vida. Tenho bastante lutas. Não sei se tenho mais agora ou tinha mais antes, mas só que o nível de entendimento é outro. A gente consegue identificar o ambiente em que a gente está. E isso é muito interessante. Acho que é isso, profeta. Amém. Amém, Sidney. Muito obrigado, que Deus te abençoe de uma forma especial. Nós, então, queremos partir, Zemir. Shalom, shalom. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe de uma forma especial. Gente, eu estou honrado hoje de tanta gente que está aqui hoje comigo, são pessoas ilustres, né? Tem algumas pessoas ilustres aqui conosco. Todos vocês são especiais. Então, vamos entrar aqui num aspecto. Quem já ouviu, eu fiz uma perguntinha lá, né? Eu fiz uma perguntinha e coloquei no meu story hoje. Você já ouviu falar sobre as 4 necessidades básicas? E a pergunta é, você sabia que é fundamental você ser, né, bem-sucedido ou ter, né, na sua vida a ação das 4 necessidades básicas para você ter uma vida emocional saudável? Essa foi a pergunta que eu lancei hoje. Por quê, gente? Porque todo ser humano, ele tem 4 necessidades básicas. A Miriam começou a falar do relato que aconteceu com ela, o que ela viveu, e então ela falou de uma das necessidades básicas, que é a aceitação. Mas essa é uma delas. E aceitação, a outra é aprovação, a terceira é afeto, e a quarta necessidade básica é autorrealização. Todo ser humano ele foi criado
e ele necessita viver isso. Se algum momento da sua vida, mesmo que seja na infância, ele passa por circunstâncias no qual essas fases são queimadas, possivelmente vai ficar uma lacuna, um buraco dentro de você, que automaticamente a sua alma vai gerar um mecanismo de defesa para uma dor emocional que esse buraco causa, que esse buraco gera. E com isso, o seu mecanismo, o mecanismo de defesa, eles vão começar a trabalhar para tentar eliminar essa dor ou para tentar preencher essa lacuna. E talvez você possa perguntar assim, mas uma criança teria que ter na sua vida a autorrealização? Sim. Desde a infância. Se autorrealizar. E para isso nós precisamos compreender algumas coisas. Mas hoje nós vamos estar falando sobre algumas questões que nós precisamos compreender bem. E o tema de hoje é tentar levar você a entender que você precisa proteger as suas emoções nos focos de tensão, já que você está hoje adulta e talvez com muitos mecanismos de defesa ativados, talvez também com muitas feridas ainda que precisam ser saradas. E dentro desse conceito de entender as 4 necessidades básicas, você começa a se conhecer. E quando você começa a se conhecer, porque o principal de uma saúde emocional, ela começa com o autoconhecimento, com você se conhecer. Você começa a se conhecer, você começa a construir uma identidade a partir daquilo que você vê. Eu quero deixar a frase oficial, né, da restauração aqui na Zait, que é: assim como me vejo, me apresento. Como me apresento, sou tratado. Peço que alguém escreva no chat aí, para que depois as pessoas copiem. Então, o que acontece? Assim como eu me vejo, eu me apresento. Como eu me apresento, eu sou tratado. Mas, devido a tudo que eu vivi na minha infância, o que acontece? Algumas áreas da minha vida foram bem-sucedidas, outras não. E esse fracasso em alguma das áreas me faz me ver de forma deformada. Você entende isso? Você olha para você e se vê deformado, ou você não tem uma visão correta de quem você é. E quando você não tem uma visão correta de quem você é, você vai se comportar como esse reflexo que você tem de si mesmo. E esse reflexo que tem de si mesmo pode ser de uma pessoa fracassada. Gente, eu li um livro em 2000 que chama Simplesmente como Jesus, de Max Lucado. E ele diz que Deus te ama da forma que você é. Só que se recusa a te deixar como você se encontra, ou como você está. Ou seja, ele deseja te curar. E é interessante que nós precisamos entender que, preste bem atenção, que quando nós tomamos um tombo, caímos de bicicleta, quebramos a perna, ou temos um trauma, quebrado uma parte do nosso corpo, a gente faz o quê? Procura um médico, um especialista. E porque quando uma parte do nosso ser emocional se quebra, nós não procuramos também um especialista? Deixamos cicatrizar da forma que está, ou os ossos colar da forma que está, e às vezes começar a caminhar aí como uma pessoa manca. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, nós olhamos para isso e nós começamos a ver a necessidade que existe das pessoas, né, serem restauradas. E muitas pessoas vão sofrer muito, vai doer muito, para nunca mais doer. Essa frase é do Márcio Michele, né? Então, é do programa Evo, né? Vai doer muito, para nunca mais doer. Gente, por que eu poderia te dizer que vai doer muito? Eu vou te dizer que vai doer muito,
Porque muitas vezes o osso cicatrizou torto. Quem aqui já teve um traumatismo ou quebrou um braço e o braço não foi, você não foi ao hospital, o médico não voltou o osso para o lugar e o osso colou e depois de algum tempo você foi ao médico? Ou você conhece alguém assim, que aí o médico falou assim, olha, eu vou ter que quebrar de novo para pôr no lugar. É muito pior do que quando você machuca e logo procura ajuda. Então, a segunda oportunidade nunca será como a primeira. Sempre vai ter ocasiões e condições diferentes. Na primeira, ainda estava machucado, você já estava sentindo dor e é voltado o osso para o lugar. Na segunda opção, já parou de doer, ele vai ter que quebrar novamente, chegar no lugar e provavelmente vai demorar mais um pouquinho para cicatrizar. E isso é interessante que muita gente insiste em guardar para si a sua dor e achar que o tempo vai curar. E eu costumo dizer o seguinte na restauração, dizendo o seguinte, o tempo não cura nada, a única coisa que ele cura é queijo, mas tem que pôr sal. Se não pôr sal também, o queijo se perde. Então, o que acontece? O tempo nunca vai curar você. Então, você precisa entender isso. E você precisa entender que você precisa ser restaurado de tal forma que você olhe para você e você se veja como Deus te vê. O interessante é que, dentro da restauração, o principal aspecto da Zait é tentar mostrar para você quem você realmente é, em Cristo Jesus. Para que você possa se ver como filho amado, herdeiro, capaz de executar tudo aquilo que você foi projetada, que você foi chamada para executar. Talvez você está aqui nessa noite e alguns questionamentos soam, permeiam a sua mente. Mas como assim? De todas as formas que eu vou agir, que eu tento me movimentar, todas as vezes que eu tento avançar, eu me machuco. Eu sou ferida. Eu sou ferido. Eu não sei o que acontece comigo, você pode me dizer. Eu fui ferido em tal lugar, saí de lá, procurei outro lugar, chegando nesse outro lugar, fui ferido novamente. E assim, sucessivamente, foi acontecendo com você. Aí entra o aspecto que eu quero tratar hoje. Que dentro do aspecto que nós começamos a compreender e entender e nos conhecer, nós vamos precisar de gerar gatilhos ou ter aqui, né, algumas técnicas para que eu possa começar a caminhar a partir de hoje sem ser ferida novamente em todas essas áreas. Intimidade é a chave que você dá às pessoas para que elas possam acessar suas emoções. Você sabe por que muitas vezes somos feridos? Porque damos oportunidades ou damos chave para que as pessoas entrem e nos firam. E nós precisamos compreender isso de uma forma que venha trazer resultado para a minha vida. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E eu costumo dizer que a restauração, gente, ela é 90% decisão, 10% do sobrenatural. Entenda o que eu estou dizendo, para você não dizer assim, o profeta está falando que não é Deus que faz, que é o homem. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no aspecto geral de você estar numa situação, 90% é decisão de mudança, porque 10% não está equivale ao poder de Deus. O sobrenatural ao poder de Deus equivale que já está concluído a parte dele. Ele já fez. Vai depender muito mais de você hoje tomar uma posição e se posicionar do que você esperar um milagre.
Porque muitas pessoas esperam assim, começam a orar e falar, Deus, me cura, e não se posicionam, não se alinham, não colocam em prática as estratégias que Deus te dá. Nós precisamos entender uma coisa, o Senhor te chama, sabe para quê? Para que você venha e seja estabelecido. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 14, verso de número 28, 29, fala sobre quando Jesus estava com seus discípulos, ele dispensou os seus discípulos, dizendo aos seus discípulos que ele ia despedir a multidão. E a palavra de Deus diz que ele despediu a multidão, subiu para o monte e foi orar. E a palavra do Senhor que disse na terceira ou na quarta vigília da noite, ele desce do monte e o barco já estava longe. E o barco já estava longe. Ele já estava em alto mar. E a palavra do Senhor diz que então Jesus foi andando sobre as águas. E o que acontece, gente? Jesus vem andando sobre as águas. A Bíblia diz que havia ali várias pessoas naquele barco. Sim ou não? Sim, várias pessoas estavam no barco. A Bíblia diz que eles olharam e viram Jesus andando sobre o mar. E eles acharam que ele era um fantasma. Ele era um fantasma. E o que aconteceu ali? Tinha muitas pessoas ali. Todas olharam para Jesus e viram Jesus como fantasma. Jesus, sabendo que no coração deles havia um grande medo, disse, não tem mais, sou eu, o Senhor. E somente Pedro entre os demais, gente, preste atenção, somente Pedro entre os demais olhou para Jesus e disse, se tu és o Senhor, manda eu ir ter convosco sobre as águas. E a palavra do Senhor disse assim, então disse o Senhor, vem. Essa palavra vem, no grego, ela significa vem ser estabelecido, vem aparecer. Então Deus chama você, esse vem é muito importante quando Deus diz para você, vem, ele diz, vem para você ser estabelecido, vem para aparecer, vem para que você seja visto. O mundo te espera. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Tinha muitas pessoas no barco, mas somente Pedro teve a iniciativa, mas a oportunidade era de todos. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Todos nós temos hoje a mesma oportunidade, estamos diante do mesmo Deus. Mas somente aqueles que agarrarem a oportunidade vai mudar a sua história. Talvez você está aqui hoje e você pode olhar para o seu passado e falar assim, o meu vizinho, meu amigo de infância, cresceu junto comigo, nas mesmas condições que eu, e hoje ele é bem-sucedido, e eu não sou. Sim ou não? Você já olhou para alguém e já viu dessa forma? Você já lembrou de alguém que caminhou com você nas mesmas condições que você, e chegando lá, aí hoje você olha para ele e fala, mas hoje ele é bem-sucedido, eu não sou. Ou o contrário, hoje você olha para você e fala assim, hoje eu estou bem estabelecido e ele não está, mas ele teve as mesmas oportunidades que você e você as mesmas que ele. Algumas você abraçou, outras não. Algumas ele abraçou, outras não. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é que você precisa entender que as oportunidades, elas são muito importantes. E as mesmas oportunidades estão diante de você. E existe um infinito de oportunidades. A diferença está em você abraçar a oportunidade ou não. Eu vou usar aqui o exemplo do Marcos. Posso, Marcos? O Marcos falou um dia para mim assim, na escola. Gente, eu conheci o Coraiola quando ele pisou a primeira vez no Rio de Janeiro. Lá no começo do ministério dele. Aí o Marcos olhou para mim e falou assim, profeta, olha só uma coisa. Na mesma época que o Coraiola pisou no Rio de Janeiro, no começo do seu ministério, foi, se não me engano, foi o Marcos que agenciou, fez a conexão do Coraiola para ele estar lá no Rio de Janeiro. E aí ele olhou para ele e falou assim, olha, e o ministério dele deslanchou. E eu, por causa de algumas feridas, fiquei para trás. Poderia estar no mesmo patamar que ele hoje. O que eu quero te chamar a sua atenção, gente, é que nós precisamos começar a blindar as nossas emoções. Se nós não blindarmos as nossas emoções, nós vamos seguir sendo feridos a cada dia.
a cada momento. Existe uma roda, né, no qual essa roda ela faz parte do blindar da mente. E quando nós olhamos para esse aspecto, são coisas que você já conhece, são coisas que você já sabe, porém você não coloca em prática. Então, a restauração em si, ela tem muito mais a ver com prática que com teoria. Tem muita teoria, mas se não tiver prática, não tem efeito. Tem muito conhecimento, mas se não tiver prática do conhecimento, não tem efeito. Então, essa ideia que foi despertada em nós, que já existe, é de tentar trabalhar de uma forma mais específica dentro da identidade e dentro dos 4 níveis ou dentro das 4 necessidades básicas. Porque dentro das 4 necessidades básicas do ser humano vai atingir todos os aspectos emocionais da sua vida. Como assim, profeta? Pessoas que não foram aceitas se tornaram perfeccionistas. Tendem a ser perfeitas para ser aceitas. Pessoas que não foram aprovadas se tornam obstinadas, mas obstinadas com uma visão equivocada. Por quê? Porque de todas as maneiras ele tenta ser aprovado. Uma pessoa que não teve afeto, ela é uma pessoa carente. E toda pessoa carente sempre vai se entregar facilmente a uma situação ou uma simples aparência de um cuidado. Como assim, profeta? Pessoas que são carentes, eles facilmente se entregam a uma confiança e essa confiança, às vezes, pode não ser de algo ou de alguém sincero que tem o desejo de te ajudar. A autorrealização, a sensação de fracasso sempre vai te impedir de avançar de nível. Preste atenção. Tem muitas pessoas mudando de nível sem ter vencido na fase anterior. Você nunca pode mudar de nível sem antes vencer ou concluir a fase anterior. Você pode até mudar de nível, mas você vai estar ali naquele novo nível ou naquela nova fase pendente, sem legitimidade e legalidade para romper. Por isso, dentro da restauração, eu trabalho também muito sobre uma questão que acho que pegou para a Miriam, pegou para algumas pessoas, é sobre a jurisdição de trevas. Gente, a jurisdição de trevas é algo que é impressionante quando você olha e quando você enxerga e você vê. E você começa a olhar, aí você vê que tem uma gama de jurisdição de trevas e você fala, eu preciso eliminar essa jurisdição. E quando você começa a eliminar a jurisdição, você começa a cercar a sua vida com os princípios, você começa a ver as portas começarem a se escancarar na sua frente. Você começa a crescer, a autoridade aumenta e você vai avançando e você vai vendo que uma cura, ela puxa a outra. Gente, se você conseguir derrubar a primeira coluna de sustentação, as outras também vão. Porque é só dar sequência. Você precisa entender o seguinte, que nós caminhamos num caminho onde são levantados colunas de sustentação do pecado, onde gerenciam a jurisdição de trevas. E quando isso acontece, isso é onde o inimigo tem como acessar a sua alma. Tem como acessar a você. E ele acessando você, cada dia mais ele vai colocando mais telhas e mais amarras. Mas quando os seus olhos é aberto, você começa a ver que aquele trauma não pode mais te segurar. E que aquele trauma não pode mais gerar comportamentos limitadores na sua vida. E aí é onde você vai entrar por um caminho no qual você vai começar a derrubar as colunas. E com isso a casa
começa a cair. A casa começa a cair. A fortaleza, a prisão começa a ser derrubada e você começa a avançar. Então, nós precisamos ter alguns aspectos para proteger as nossas emoções nos focos de tensão. A primeira pergunta que eu sempre fiz e gosto de fazer é se você sabe qual a diferença entre a criança e o adulto. Você já parou para pensar qual a diferença que existe entre a criança e o adulto? Algumas pessoas já me ouviram falar aqui, mas a maioria talvez nunca tenha ouvido essa pergunta. Eu queria que você se perguntasse qual a diferença entre a criança e o adulto. Eu poderia te responder. Só o preço do brinquedo. Você já parou para pensar? Os brinquedos de adultos são mais caros. Uma criança aceita um carrinho. Uma criança aceita uma coisa. O adulto é um computador, é um carro, é uma moto. Mas continua sendo criança, porque sempre vai existir uma criança dentro de você. E se você não cura a criança que está dentro de você, você não consegue curar o adulto. E quando isso acontece, você começa a compreender e entender, e você começa a entender que você precisa começar a blindar as suas emoções, porque vira e mexe, você é ofendido, é machucado, é ferido. E nós estamos cansando e vamos continuar falando sobre uma coisa. Ofensa é uma escolha. Quando você começar a colocar em prática a questão da ofensa, você vai começar a entender algo. É muito interessante algo que nós ouvimos do JB esses dias, que diz assim: o quanto mais você se ofende com a crítica, mais mostra quanto você é orgulhoso. Quanto mais você se ofende com a crítica, mais mostra o quanto você é orgulhoso. Por quê, gente? Porque a ofensa é uma escolha. Se é verdade o que estão falando, eu não tenho que me ofender. Eu tenho que me alinhar. Se é verdade que estão falando que eu fiz algo de errado, eu preciso corrigir. Se é mentira, não pesa nada para mim, porque não é verdade. Se é apenas uma crítica, se é inveja ou oposição, não vai me ofender. Eu sempre vou dizer algo seguinte: a maioria das pessoas, quando ele critica ou aponta o erro do outro, ele quer apenas se autoelogiar. Gente, quando alguém vem para falar algo para você, ou te criticar a respeito de algo que você está fazendo, com certeza essa pessoa simplesmente quer mostrar o seu erro, para se autoelogiar, dizendo: eu não sou como ele. Isso foi o que Jesus falou daquele fariseu que orava dizendo que eu não sou como ele, mas dou o dízimo do cumim e da hortelã. E oro e jejuo 3 vezes por semana. Então, a ofensa, ela é uma escolha. Então, eu preciso começar a olhar para isso de uma forma no qual eu vou blindando a minha mente. Então, eu quero dizer sobre algumas coisas. Primeira coisa que eu preciso colocar em mente é que eu preciso ter uma visão de futuro. Primeira chave para blindar a sua mente. Qual é a sua visão de futuro? O que você vê para o seu futuro? Em que você está empenhado? Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Quais são os seus projetos? Gente, já se ouve muito falar o seguinte: quem está ocupado fazendo outras coisas não tem tempo para dar ouvido para quem está criticando, para quem está tentando te desviar do caminho. Vocês lembram de Sambalat?
manda um recado lá para Neemias. Neemias disse, olha, eis que estou sobre uma grande obra e eis que daqui eu não posso descer. Fica você aí com seus aí para lá, porque eu estou envolvido com aquilo que é importante para mim. Qual é a sua visão de futuro? Olhe, crie um mural dos sonhos. Estabeleça lá o mural dos sonhos, né? E 2 vezes por dia você vai lá e dá uma olhada. E quais são os horários específicos e certos para você olhar no seu mural, no seu projeto, no seu sonho, na sua visão de futuro, antes de dormir e ao acordar. Depois vocês assistem uma aula ou procura lá o Márcio Michele, ele vai falar sobre o sono REM, que são onde as memórias... Deu branco aqui, Miriam. Memórias de longo prazo vão ser estabelecidas. Memórias de longo prazo e curto prazo. São as memórias de longo prazo são estabelecidas. E o que acontece? Se você dorme com uma memória de fracasso e ela vai para o longo prazo, ela vai ficar armazenada no seu subconsciente e ela vai te influenciar. Gente, preste atenção. A gente sabe que consciente, provavelmente você vai ter aí 10% de consciente. O restante é inconsciente ou subconsciente. Algumas pessoas chamam de subconsciente, nós chamamos de inconsciente, mas o nome não vai diferenciar. O que diferencia é o seguinte: consciente é aquilo que está aqui e que eu consigo lembrar nesse exato momento. Aquilo que eu não consigo lembrar são conteúdos que estão no inconsciente ou subconsciente, da maneira que você quiser falar sobre esse assunto, olhar para esse... O nome não vai importar muito. E o que nós podemos entender é que, se você pegar qualquer pessoa que trabalha com inteligência emocional, ele vai dizer o seguinte, que aquilo que está no inconsciente sempre vai ser talvez mais forte do que está no consciente. Por quê, gente? Tem 90% de conteúdo no inconsciente, informações. 10% do consciente. Numa sociedade, quem tem 90%, quem tem 10%, quem é que manda? Os 90% é majoritário. São muito mais influências forçando eu tentar ter reações ou sentimentos em relação àquilo que eu vivo. E aquilo que nós já sabemos, que nós já aprendemos, que nós já alcançamos de ouvir falar, toda a sua experiência, tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que seu cérebro vai processar, é baseado no quê? Naquela informação que você tem. O cérebro não consegue processar nada que ele não conheça, ou que ele não tenha informação. Visto é que todos aqui que estão na Escola Vida no Espírito têm um texto bacana para você entender. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Você só profetiza dentro daquilo que você conhece. Daquilo que já foi gerado de experiência entre você. O seu cérebro é da mesma forma. Todas as suas experiências de vida estão registradas. Todas as vezes que você se depara com uma situação hoje, o que vai acontecer com você? O seu cérebro ele vai buscar uma informação para que ele possa processar e reagir nessa situação. E aí, na maioria das vezes, ele vai buscar no seu passado. E quando ele busca no seu passado, na sua infância, ele busca uma informação de uma experiência. E às vezes a experiência que tem lá é uma experiência de fracasso. Ou uma experiência negativa. Ou um trauma. E aí você reage com essas situações no dia de hoje, baseado na experiência que você já teve no passado. Então é muito interessante você começar a olhar para o futuro e ter uma visão do futuro. Qual seria a visão do seu futuro hoje? Faça, então, um mural dos sonhos. Comece a criar ali o que você quer para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, profissionalmente, socialmente.
Comece a gerar e comece a colocar ali. E comece a ir dormir depois de visualizar isso. E quando você levantar, você acorda e olha para isso novamente. Porque você vai estar criando, né? Você vai estar criando uma blindagem na sua mente contra as experiências talvez negativas que você já viveu em relação a fracasso ou em relação à autorrealização. Aqui entra uma das necessidades básicas, a autorrealização. Dentro do curso, a gente vai ter uma aula específica só falando de autorrealização. Uma aula específica só falando de afeto. Uma aula específica só falando de aprovação. Uma aula específica falando de aceitação. E isso precisa, porque dentro desses aspectos, quando você vê aonde foi a falha, você consegue ressignificar, ou você consegue realinhar, ou você consegue trazer equilíbrio para aquele sentimento, aquelas emoções, no qual vai te nortear para que você possa sair do lugar que você se encontra. Ou seja, a gente acha que não, mas dentro da restauração, nós encontramos as pessoas presas no passado. Pode não ser um cativeiro espiritual, mas um cativeiro emocional. É aonde você sai e quando você consegue dar esse passo, você consegue enxergar coisas que você não conseguia enxergar. Olha, segunda coisa que nós precisamos entender que para blindar a minha mente, independência e proatividade. Eu preciso, né, parar de colocar expectativa nas ações dos outros. Você se envolve com pessoas e pensa, agora eu vou, fulano vai me ajudar. Nossa, meu marido agora vai. Não. Ah, agora vai, meu filho quer. Não. Se você não se alinha, se você não olha para si, e se você não se posiciona, você vai sempre estar colocando expectativa nas ações dos outros. E o que muda a sua história não é a ação do outro, é a sua ação. É você que muda. É você que avança, você que vai, você que rompe. Isso é fazer com que a sua mente se torne uma mente preguiçosa. Gente, preste atenção. O nosso cérebro, ele é programado para uma coisa, para gastar o mínimo de energia possível do corpo. Então, quando você tem duas opções, o cérebro vai tentar ou vai te mandar escolher, ou vai escolher a opção que gaste menos energia. Por isso, é necessário uma disciplina. Você dizer não, porque tem coisas que vai exigir de você esforço. Mas o cérebro vai dizer, não, isso consome muita energia. Faça isso. E aí é onde você precisa blindar a sua mente. Você precisa, por exemplo, você esperar na atitude dos outros é gastar menos energia. É você esperar que as outras pessoas façam aquilo que você tem que fazer. Não espere para fazer aquilo que você tem que fazer, esperando que outras pessoas façam por você. Assuma as suas responsabilidades. Tire o foco, tire a expectativa do outro, que isso te libera para você ir. E aí você blinda a sua mente. Quando você coloca a expectativa do outro, você paralisa e fica aguardando. Isso te fere. Terceiro, sem reclamações. Nós precisamos entender. Pare de reclamar. Tem pessoas que reclamam de tudo. Se você
vive reclamando, você vai gerando um ambiente de negatividade. Você vai gerando um ambiente no qual você só tem o pessimismo. Nós precisamos entender que o pessimista é complicado. Eu preciso entender que eu preciso parar de reclamar. Eu trabalho, gente, eu trabalho com uma coisa. Eu trabalho com carroceria. Baú. Sabe aqueles baús de caminhão? Eu trabalho com aquilo. Aí tem vez que chega algumas carrocerias que você faz o orçamento, tudo, combina o preço e tal. A hora que você tira a carroceria do caminhão, que você olha para ela assim, dá vontade de fechar as portas da empresa e ir embora para casa dormir. Só que se eu ficar olhando para o serviço, ou começar a reclamar, por que eu peguei? Não devia ter pegado. Não deu. Eu devia ter pensado melhor. E começar a reclamar, o que vai acontecer? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não, mas eu olho para o problema, eu olho para aquela situação e falo, eu preciso fazer. E vai. E não reclama. Fecha a sua boca. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, aquele que guarda a sua boca e a sua língua, livra a sua alma da angústia. Todas as vezes que você começa a reclamar, quando chega no final do dia, você está angustiado e triste. Blinde a sua mente. Blinde a sua mente. Como? Não reclamando. Quarto, como? Influência sensorial seletiva. Gente, nós precisamos ser seletivos. Pare de dar ouvido a quem reclama. Sabe aquela pessoa que chega e ela começa a reclamar e começa a te contaminar? Eu preciso blindar a minha mente, porque existe influência sensorial seletiva, ou seja, eu não preciso ouvir todo mundo. Se uma pessoa que reclama demais, se uma pessoa que fala demais, uma pessoa que está sempre ali pessimista falando, o que você faz? Sai de perto, isola, para de ouvir. Você não precisa ouvir tudo. Você não é obrigado a ouvir tudo. Você não tem que dar ouvido a tudo. Você não pode deixar entrar tudo que as pessoas querem falar, o que elas pensam, o que elas acham. Por quê? Porque você é diferente. Você tem um chamado. Você foi chamada para ser feliz, você foi chamada para ser uma pessoa de influência, você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para vir e ser estabelecido. Quando Jesus disse, venha, ele disse, venha e seja estabelecido. Ele disse, venha e seja estabelecido. Então, entenda isso. Influência sensorial seletiva. Pare de dar ouvido a quem reclama. Quinto, sem explicações. Gente, essa é aquela que realmente você precisa colocar em prática. Dê explicação só a quem é necessário que você dê. Você não precisa ficar dando explicação para todo mundo, gente. A chave de acesso às suas emoções é a intimidade. Se você começa a chegar, tudo que acontece, você chega para as pessoas e fica dando satisfação, elas vão acessar a sua alma. Olha, para de dar explicação.
E não reclame daquilo que você tolera. Gente, sabe o que é o problema? Você vai reclamar para as pessoas, eu não aguento fulano. Fulano todo dia vem reclamar, mas você tolera. Você tolera. Você está dando explicação de tudo para aquela pessoa e ela vai te contaminar, ela vai te encher. Você não é obrigado a dar satisfação para ela. Seja seletivo. Escolha as pessoas certas. É o mentor? O mentor merece receber a explicação. É o discipulador? O discipulador merece receber a explicação. É a autoridade sobre a sua vida? Pode te ajudar? Pode te orientar? Pode te dar destino? Então, a esse você dá explicação. A quem não vai acrescentar na sua vida, tesoura. Corta, gente. Arranca isso. Mata o mal pela raiz. Gente, eu só dou explicação para quem precisa. Até um certo tempo, eu vivia contando a minha vida para todo mundo. E o que acontecia? Estava dando oportunidade para as pessoas pecarem. Por quê? Porque a Bíblia diz que os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. E o que acontece? Quando eu dou muita explicação, a minha história, as minhas explicações viram fofoca na boca das pessoas. Sabe, Zemir? As pessoas, às vezes, ficam muito conta, acha que as pessoas vão ajudar você. Preste atenção. Você precisa entender alguma coisa. Intimidade, sétimo. Intimidade é para poucos. Eu posso ir na casa da Zemir e a Zemir fazer lá um churrasco para 50 pessoas. Mas o que acontece? 5 ou 6 têm intimidade de entrar na casa dela. O restante é limitado para a varanda, independente que seja convidados. Intimidade é para poucos. Se você abre as portas, você vai ser acessado na alma. Tenha poucos amigos íntimos. Você pode ter muitos conhecidos, pode ter muitas pessoas como conexão, mas intimidade são para poucos. Gente, e intimidade precisa ser entendida de forma madura. Deixa eu dizer algo para vocês que eu faço, tá? Tá aqui o Natan, tá aqui o Eduardo, tá aqui o Valdir Edson. São pessoas que eu converso sempre. Mas o que eu converso com o Valdir Edson, eu não converso com o Eduardo. Por mais que nós estamos no mesmo contexto, ou vivemos juntos, e participamos da mesma comunidade, e às vezes o que eu converso com o Eduardo, eu não converso com o Valdir Edson. E o que eu converso com o Valdir Edson, o que eu não converso com o Valdir Edson, às vezes eu converso com o Natan. Entenda. Como blindar a mente? Intimidade é para poucos. Quando você começa a blindar isso, começa a colocar isso em prática, você começa a colocar uma cerca em volta das suas emoções. Você começa a limitar o acesso às suas emoções e impedir que as suas emoções sejam feridas. Gente, sétimo, convívio seletivo. Nós precisamos ter um convívio seletivo. Saia da presença de pessoas de princípios e valores diferentes que o seu. Vive com pessoas que os princípios e os valores são totalmente contrários aos seus e não querem ser contaminados ou ofendidos ou feridos. Vive com a mente tóxica, contaminada sempre, mas está convivendo com pessoas que os princípios são diferentes do seu. O jugo desigual, gente. Deus proibiu isso.
Deus disse para o povo de Israel, não casa com as estrangeiras, porque eles são idólatras. Os princípios são diferentes. Quero parar aqui, quero fazer uma chave. Não dá para mim fazer entrar, falar com vocês sem falar sobre algo. Eu gosto de falar. Princípios. Princípios, gente, são imutáveis. E atemporal. O dia que aquele princípio foi estabelecido, ele vai ser, daquele tempo que ele foi estabelecido, o tempo que passou e o tempo que virá. Continua sendo princípio. E princípio, preste atenção, precisa ser visto com clareza. Você precisa ter mais clareza do princípio do que da promessa. Toda promessa, ela vem seguida, na maioria das vezes, por um princípio. Por exemplo, se você for para Deuteronômio, quiser a bênção de Deuteronômio, Deuteronômio 28 vai dizer o seguinte: se atentamente ter o cuidado de guardar, de ouvir as minhas palavras e guardar, então as minhas bênçãos correrão e te alcançarão. Você quer essa bênção? Atente pelo princípio. O princípio é antes. Sempre vem antes da promessa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ter clareza do princípio e não precisa focar tanto na promessa, porque a promessa é resultado do cumprimento do princípio. Mas se você não tem clareza do princípio, não tem sabedoria de conhecer o princípio, você nunca vai alcançar a promessa. Você sabe por que gente não alcança a promessa? Porque não conhece o princípio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. No livro de Daniel, vai ver a história de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Certo? A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor construiu uma estátua e aqueles homens disseram algo para quem? Para o rei. Disse ao rei, nós não prostraremos diante da sua estátua. E se o Senhor Deus nos livrar, nos livrou. Se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prostraremos diante da sua estátua ou de qualquer outro Deus. Você sabe o que eles tinham? Clareza do princípio. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que ele sabia que Deus ia livrar ele da fornalha? Não. Porque para eles não importava. Porque importava é o princípio. O princípio, ele é estabelecido para ser cumprido. Independente se a promessa ou não. Quando você não tem clareza do princípio, você só foca na promessa. E quando você foca na promessa, você deixa de cumprir o princípio. E a promessa não acontece. Então, princípios é atemporal e imutável. Regra é mutável e é temporal. Por exemplo, nós vamos usar aqui experiência que nós tivemos esses dias. A máscara foi uma regra, porém ela foi temporal. Todo mundo era obrigado a usar máscara. Hoje é obrigado? Não, passou o tempo. Hoje não é mais obrigado. A regra pode ser mudada. Então entenda isso. Saia do convívio, tenha um convívio seletivo, saia do convívio de pessoas que têm princípios e valores diferentes que o seu. Não é que você não possa ter uma conexão, você não possa ter, um contato, mas seja seletivo no convívio. O convívio significa o dia a dia. Mas tem gente que vive, passa semana, passa mês, passa ano com pessoas que têm princípios e valores diferentes. Aí não quer ter uma mente tóxica. Como não vai ter? Vai ter. A pessoa não crê em Deus, é incrédula, é pessimista, é mentirosa, é trapaceira, é enganadora. Todas as ações, todos os aspectos, tudo que a pessoa faz é nesse aspecto. Junto com você, vai te influenciar. Quando eu falo na Escola Zayt sobre o profético, eu falo que você precisa calar as vozes exteriores. Isso serve para nós aqui, a blindagem da mente. Se você não cala as vozes exteriores for mais altas, com certeza elas vão te influenciar. Amém? 8º, ajuda seletiva.
Ajuda seletiva. Tem gente que insiste em querer ajudar todo mundo. Gente, eu parei. Como assim, profeta? Está negando a palavra? Não. Preste atenção, gente. Olha, primeiro, daqui para frente, ajudarei somente pessoas que... Anote aí assim. A partir daqui para frente, ajudarei somente pessoas que... Dois pontos. Querem a minha ajuda. Primeira, que querem a minha ajuda. A partir de agora para frente, só ajudarei pessoas que querem a minha ajuda. Gente, tem muita gente que não quer a sua ajuda. Ela quer que você as carregue nas costas. E você está carregando um peso morto, porque a pessoa não quer mudança. E você acha que está ajudando a pessoa. Você não está ajudando a pessoa. Você está se comprometendo e trazendo uma carga desnecessária para a sua vida. A sua vida precisa ser uma vida leve. Gente, eu decidi na minha vida, as coisas é tão assim, fácil e ao mesmo tempo difícil, ou seja, as coisas são às vezes simples e ao mesmo tempo complexas, que nós precisamos compreender alguma coisa. A minha vida precisa ser leve. Porque Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Então, eu preciso entender agora que eu preciso de algo. E o que é algo que eu preciso? Eu preciso ter uma vida leve, cumprindo o meu propósito, mas vivendo uma vida leve. Preciso viver isso. Não posso viver de outra forma. Gente, então, a partir de hoje, quem eu vou ajudar? Quem quer a minha ajuda. Essa é a letra A. A letra B. Quem que eu vou ajudar? Quem quer me ajuda? Em que área? Na área que eu tenho habilidade. Você já viu que nós perdemos tempo, gastamos energia, gastamos dinheiro, gastamos esforço, gastamos muito tempo tentando ajudar alguém, sendo que eu não tenho nem a habilidade para ajudar ela? Um cego pode guiar outro cego, gente? O que você está fazendo ainda que você tenta ajudar essas pessoas que precisam de uma ajuda em uma área que você não tem habilidade para ajudá-la? Isso é uma mentira de Satanás para a sua vida. Isso é uma mentira, um engano. Não só de eu estar perto dela, eu estou ajudando ela. Não, você está atrapalhando. Você está atrapalhando porque você poderia dar lugar para alguém que chega e tem capacidade de ajudar. Nós precisamos entender isso. Viver uma vida leve. E eu preciso entender o seguinte, se eu não estou dando conta de fazer o simples, como eu vou fazer o complexo? Gente, você sabe o que é simples? Eu aprendi esses dias, fiquei esbabacado com essa coisa, porque, como se diz o meu amigo, eu tenho um amigo que ele fala difícil, ele fala assim, eu fiquei estupefato. Né? Com a definição, o que é simples? O que é simples? Deixa eu ver se está anotado. Deve estar anotado. Eu vou ler para vocês o que está anotado aqui, o que é simples. Que é a primeira coisa que nós precisamos entender. Simples é o que vai exigir de mim recurso que eu já tenho.
em minhas mãos. Então é simples. Nada me impede. Eu posso pegar e pum, fazer. Se você não está fazendo o simples, como você vai conseguir fazer o complexo? Complexo. Eu não tenho o recurso. Complexo é aquilo que eu não tenho recurso para fazer. Eu ainda vou ter que ir atrás. Eu vou ter que gerar uma estrutura para resolver essa situação. Então, nós precisamos entender isso. Vou ajudar quem? Quem precisa, quem quer. E eu só vou ajudar as pessoas que têm uma necessidade na área que eu tenho habilidade para ajudar. No meu caso, restauração e no profético. Não adianta eu tentar ser mestre, que eu não sou mestre. Quem é mestre é o Henrique. Então as pessoas vêm procurar algo de mim, eu falo, Henrique, faça o curso do Henrique. Ele é mestre. Nesse aspecto, ele vai te ajudar. Ele vai te treinar. Outra coisa que nós precisamos entender, e o último ponto, bondade com limite. Bondade com limite. É nona chave, tá? Deve ter pulado alguma aí, ou colocado uma e duas aí, tá? Nona chave. Eu preciso ter prioridade na vida. Por isso, a bondade precisa ser com limites. Como que eu vou fazer isso? Gente, eu preciso entender que é o seguinte, a prioridade é Deus, eu, o cônjuge, filhos, profissão. Não posso ganhar o mundo e perder a minha família. Entende isso? Tem gente que começa a fazer tudo para todos lá fora, mas você pode correr o risco de perder a sua família. Você não pode perder a sua família, você precisa pôr prioridades. E quais são as prioridades? Primeiro Deus, depois vem você, depois vem o cônjuge, depois vem os filhos, depois vem o profissional. Se você tem curso profissional na frente, está errado. Se você tem posto seu ministério na frente, está errado. Você precisa se organizar. Você precisa compreender isso. Gente, a intimidade é a chave que você dá para que as pessoas acessem as suas emoções. Você precisa ter esse cuidado de limitar o acesso às suas emoções. Nós precisamos compreender isso e blindar a nossa mente, fazer isso de forma que venha trazer alguns resultados. Nós vamos compreendendo isso, nós vamos aprendendo isso, vamos colocando em prática isso. E isso vai trazendo uma autonomia espiritual. Agora, para fechar, eu quero falar sobre algo com vocês. Preste atenção. Nós precisamos entender que diferenciar a questão das emoções com a questão espiritual. Temos o diferenciar e entender que elas estão ligadas. Como assim? Preste atenção. Quando você fala que você é espiritual, você mede a sua espiritualidade como? Como você mede? Pelo quanto que você ora, pelo quanto que você lê a Bíblia e pelo quanto você jejua. Sim ou não? Mas está errado.
Como assim, profeta? Agora essa é a heresia das heresias. O herege entrou na sala. Gente, a sua espiritualidade é medida pelo seu dia a dia. Tem gente que ora muito, jejua muito, lê muita palavra. Não paga ninguém. É trapaceiro, é enganador. Seu caráter não vale nada. Um homem desse é espiritual? Não é. A sua espiritualidade, ela é medida pelo seu dia a dia nos pequenos atos. Você vê um homem espiritual, uma mulher espiritual no seu comportamento do dia a dia. Uma pessoa que ora muito, que lê muito, que jejua muito, ele só pode ser talvez um religioso. Uma pessoa que é uma pessoa que simplesmente ora, jejua e lê. Mas não tem nada de espiritual nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é uma frase da Bruna, e eu copiei a frase dela, colei a frase da Bruna. Eu falo para ela, roubei sua frase, Bruna. A frase é o seguinte: se o seu caráter não sustenta a unção, seu ministério vai ruir. Gente, unção, a Bíblia diz Repete que... aí, profeta. Oi? Repete a frase aí, por favor. Desculpa incomodar. Se o seu caráter não sustenta a unção, seu ministério vai ruir. Por quê, gente? Porque você precisa entender que o que aponta para você, dizendo que você é homem de Deus ou não, é a transformação. Porque unção, gente, a Bíblia diz que qualquer pessoa pode receber. A Bíblia diz lá em Joel, que diz assim, ó, e eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. Toda carne. A única exigência para alguém receber poder e espírito é ser carne. Carne e osso. Ser ser humano. Se você é ser humano, você recebe. E por isso que muitas vezes a gente vê muitos escândalos. Então, a cura interior, ela vem, a restauração, ela vem para começar a nos limpar, nos levar ao alinhamento, porque nós somos imperfeitos, e buscamos a estatura de varão perfeito ou de varão maduro, dentro de uma consciência de transformação do caráter. E se eu não blindar a minha mente com essas pequenas estratégias que foram faladas hoje, essas chaves, eu não consigo permanecer caminhando nos princípios. Deixa eu dizer algo para vocês, o segredo. Qual foi o segredo de Jesus? Quem sabe? Qual era o segredo de Jesus ser santo? Salmo 84. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 84. Não, 119. 119:9. Salmo 119:9. Tem uma pergunta do salmista, que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Vocês sabem como que o jovem purifica o seu caminho? Na minha Bíblia diz assim, ó, guardando os teus mandamentos. Sabe como que você consegue se permanecer puro? Tanto o jovem como nós adultos, puro. Como nós conseguimos purificar-nos? Em outras versões, como purificará o jovem o caminho? Cumprindo os mandamentos.
andando nos princípios, andando orientado pela palavra, cumprindo a palavra de Deus, os ensinamentos dos profetas, os ensinamentos de Yeshua e os ensinamentos dos apóstolos. E isso vem de uma forma especial para a nossa vida. E você que tem sido ferido todos os dias, tem tido algumas situações no qual você sempre se encontra numa situação no qual você tem enfrentado e não tem conseguido proteger as suas emoções desses ataques que por muitas vezes acontece porque você fez algum tipo de escolha emocional, porque todo pecado na vida do homem que gera uma jurisdição ou uma legalidade, ele é gerado por uma escolha emocional. Você tem uma escolha emocional, toma uma posição, uma atitude, gerando o pecado, e o pecado gerando a jurisdição, e a jurisdição gerando uma prisão, ou até mesmo um comportamento limitador. Amém? Entender como se dará o processo, isso aqui é só a pontinha do iceberg, para que você possa mergulhar numa imersão que é necessária para que você seja curado e possa romper em várias áreas. Para que haja ativações na sua vida, para que você possa avançar. Deixa eu dizer algo para você aqui, que não é algo, como que eu poderia te dizer assim, não vou generalizar, tá? Não é algo generalizado, mas é algo que acontece muito. Muitas pessoas buscam ativação espiritual, tipo no profético, com os anjos, né? No mover do sobrenatural, e não consegue. Por quê? Por causa de feridas na alma. Então, eu te aconselho a fazer, né, esse curso de restauração, aonde poderá destravar na sua vida muitas áreas da sua vida, que vai te proporcionar e te levar a viver o sobrenatural. Existem algumas portas que precisam ser fechadas. Algumas portas sendo fechadas na sua vida para que você possa avançar de uma forma sobrenatural. Amém? Alguma pergunta? Gente, não faz pergunta difícil, tá? Não faz pergunta difícil. Faz só pergunta fácil. Mas se eu não souber responder hoje, eu respondo amanhã. Amém? São 9 princípios que eu dei. Eu não dei 10, foi 9, tá, gente? 9, que finaliza com bondade com limites. 9. Eu falei 10, mas tem 9. Profeta, o senhor podia falar um por um, só para ver a ordem aí certinho, porque tem gente perdido. Desde o início, por favor. Visão do futuro, independência e proatividade. Aí tem sem reclamações. Terceiro. Quarto, influência sensorial seletiva. 5, sem explicações. 6, intimidades para pouco. 7, convívio seletivo. 8, ajuda seletiva. 9, bondade com limites. Deu para, assim, pelo menos despertar a vontade de vocês de entender um pouco mais, gente? Quem quer falar alguma coisa, abre seu microfone. Pode falar, quiser
fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Ninguém? Só porque está gravando, né? Eu brinco com o pessoal o seguinte, está gravando a aula e todo mundo fica com vergonha de falar. Esse estudo para mim está sendo muito bom, né? Foi indicado pela minha tia Solange e eu estou aprendendo muito com vocês. Amém. Mais alguém? Demir, dá um feedback para nós aí. Demir é, né, um personagem ilustre aqui no nosso meio. Sou nada não. É sim. Eu sou a menor das menores. O Edson, shalom a todos, né? Alegria estar aqui, né? Junto com vocês, com o Edson. Olha, nós caminhamos hoje, né? Em um caminho, a gente pode dizer assim, numa reta final, né? De história, de vida, estamos no fim de todas as coisas, e o Senhor, Ele tem liberado muitas chaves, né? E códigos para nós, para que nós possamos viver o que Ele quer que nós vivamos, né? Que é uma vida completa, que é uma vida de bênçãos, que é uma vida de tranquilidade, e para isso, essas chaves precisam ser aceitas por nós, né? O que o Edson está propondo para nós são chaves e códigos que nós precisamos acessar. Se nós não acessarmos, vamos viver essa mesma vida que nós vivemos, né? Uma vida sem alegria, uma vida sem sucesso. Muitas vezes você tem sucesso em uma área só da sua vida e precisa ter em todas, né? Então, realmente, a proposta do curso é maravilhosa, né? E eu realmente recomendo a todos, né, que estejam aí recebendo essas chaves, tá? E a pessoa certa para nos entregar, com certeza, é o Edson, que é uma pessoa munido de muita experiência, de muito poder, de muita unção, né, para estar entregando para nós essas chaves. Amém. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão aí, acho que foi o Gelifson. Sandra, pode falar, Sandra. Shalom, shalom a todos vocês. Eu só tenho a agradecer a vida a cada um de vocês, principalmente você, Edson, dando as aulas, né? E para mim foi indicada pela minha irmã, a Sol, e para mim está sendo muito bom. Desde o início até agora, né? Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de assistir todas as aulas. Muito obrigada. Deus continue lhe abençoando grandiosamente, tá? Fica com Deus. Amém. Amém. Elizabeth. Colocar aí, né, as condições do curso, data, valor, para nós. Tá, pessoal, deixa eu passar aqui mais ou menos para vocês. O curso, eu padronizei o curso Zite. O curso Zite em si é 299. Tanto o curso nível 1, né, Escola Profética, como o nível 2, Escola Profética, como agora a restauração. Deixa eu dizer algo para vocês. Existe algo que as pessoas falam para mim assim, ó, profeta, eu quero viver o sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural? Amém? Primeira coisa que você precisa fazer para viver o sobrenatural é se desapegar do físico. Se você não se desapega do físico, você não consegue acessar o sobrenatural. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, e quando nós cobramos uma taxa, é simplesmente para te destravar de uma mente de escassez para uma mente de pessoas que querem viver aquilo que Deus tem como abundância para a sua vida. Se desprendendo do físico, porque o primeiro passo que você dá é você olhar para você. Se eu posso perguntar aqui, algumas pessoas foram fazer o curso comigo, elas não tinham condições de fazer
elas tiveram um passo de fé e foram destravadas por causa da ação no físico e conseguindo acessar o sobrenatural. Por quê? Porque se você não se desprende do físico, você não consegue acessar o sobrenatural, que é uma dimensão. Entendeu? Esse é o motivo de nós cobrarmos uma taxa. Porque é muito mais para te destravar do que pelo valor. Por isso eu tarifei os meus cursos a esse valor, tá bom? É aproximadamente 6 aulas, vai acontecer em agosto. Eu não defini a data ainda, nós estamos terminando uma escola, tem algumas pessoas que estão aqui na sala, que estão comigo na escola, nós vamos estar terminando e eu vou estar definindo as datas corretas. Provavelmente será segunda e quinta, ou terça e sexta. Mas isso nós vamos ver de acordo com as pessoas que vão se inscrever nesse curso. Quem ia falar aí, acho que a Beth, pode ficar à vontade. Shalom, queridos. Saudades de ver muitas carinhas aqui, né? Eu queria aqui testemunhar, né? Também testificar que eu estou participando da Escola Zait, agora no nível 1, né? E tem sido uma bênção maravilhosa. Eu até tenho observado, né, que eu até acho que dava para chamar o profeta Edson de profeta das chaves. Né, que eu nunca vi ninguém dar tanta chave, né? Até na escola, Vida no Espírito, todas as falas dele é para destravar alguma coisa. Mas eu estava aqui pensando, queridos, que nós também temos que ter o compromisso, né? Ele coloca a chave na nossa mão, mas pegar a chave, colocar na porta e abrir a porta, usar a chave, já compete a cada um de nós. Então, isso é importante a gente ter a noção de que sem a prática, ou sem o exercício da gente colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido, também não vai adiantar nada eu ter a chave na minha mão e ficar olhando para a porta fechada. Então, isso a gente tem aprendido com ele também. Ele também é uma pessoa de impulsionar, né, de nos posicionar, e eu reconheço que eu tive muita dificuldade no começo com relação a esse posicionamento, a compreender o posicionamento, né? Se posicionar e se alinhar é praticar aquilo que a gente ouviu. É fácil? Às vezes não é, porque a gente tem estruturas na nossa mente, fortalezas que nos impedem muitas vezes de viver isso, mas a gente tem que ir rompendo isso no Senhor, né? Se a gente tem dificuldade, o Senhor vai nos ajudar. Então, eu recebo essas chaves, assim como vocês estão recebendo, mas não vamos ficar com ela na mão, né? Vamos pôr na porta, abrir essa porta, porque tem uma imensidão de bênção para todos nós, viu? Deus abençoe, profeta, continue sendo esse instrumento na mão de Deus. Amém, amém. Pessoal, eu vou botar aqui um link de um grupo, o grupo Zait Informações. Você entrando nesse grupo, ali fica fácil de você ter as informações dos nossos cursos. Eu vou estar copiando e colocando lá, né, tá você. E não saia não, eu quero dar algumas palavras. Deus me deu algo, sabe? Eu vou fazer um painel, tá aqui uma folha, não vai dar para vocês verem. São palavras que Deus me deu, que eu quero fazer ali atrás, aqui tem uma parede, eu quero fazer em letra, colocar essas palavras, que são palavras de motivação. Te aconselho a fazer um quadro sem ser o mural dos sonhos, porque o mural dos sonhos são alvos, mas um quadro motivacional. Eu vou dizer as palavras que Deus foi colocando no meu coração para mim estar escrevendo. E ele vai ser escrito de forma aleatória, em forma, no ângulo, na direção aleatória. E as palavras são essas. Se você quiser anotar, pegue sua caneta, seu papel. Primeira palavra, que são 2 palavras, são assim: atitude é tudo.
gratidão. Viva. Fé. Liberte-se. Princípios. Ame sua família. Sorria. Arrisque. Seja feliz. Sonhe. Infinito. Seja ousado. Amor. Se mova. Projete. Escolha. Submissão. Alianças. Eternidade. Criatividade. Possibilidades. Permita-se sonhar. É algo, assim, bem interessante. Deixa eu pegar aqui o link para colocar aí. Pessoal, perguntaram aí sobre forma de pagamento. É gerado um link, esse link é colocado, você entra na plataforma, você pode dividir no cartão, tá? E fazer a sua inscrição. Provavelmente, essa semana, eu já devo estar colocando, disponibilizando o link lá. Eu só preciso definir a data. A data, assim, é agosto, definir quais serão os dias da semana. Deixa eu só pegar aqui, gente, e já coloco aí para vocês. Mas alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone e ficar falando. Shalom, profeta. Pode repetir as frases? Eu me perdi em algumas aqui, só consegui escrever gratidão, viva, fé, família, escolha, amor, submissão. Sim. Deixa eu pedir alguém aqui no grupo, enquanto eu faço aqui, eu vou pedir alguém. Você anotou, Miriam? Obrigada. Você anotou todas, Miriam? Anotei a maioria. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto do papel, vou colocar o link aqui, vou esperar alguns minutos, vocês que não fazem parte daquele grupo, entra no grupo e eu vou tirar a foto e vou botar no papel. Vou tirar a foto aqui do papel anotado e vou botar lá, tá bom? Deixa eu só pôr aqui para você. O link. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, pessoal. Tá aí o link, ó. Entra no WhatsApp, entra no grupo, e ali você vai ter sempre as informações de todos os cursos que nós fazemos, tá? Em breve, nós vamos estar colocando os nossos cursos em plataforma, e aí você vai poder mesmo fazer esse curso que não esteja numa data, mas ele vai estar gravado e você vai poder participar. E como vai funcionar isso, profeta? As pessoas que fizerem o curso, comprar o curso gravado, elas vão ter direito a 2 aulas, né, presenciais após concluir o curso, aonde a gente vai estar fazendo os procedimentos para que você possa estar sendo ministrada nas questões que você precisa ser ministrada ou que você precisa estar ressignificando, né? Se é preciso de um procedimento, nós estaremos fazendo. Se é preciso de fazer ressignificar, nós vamos estar fazendo, tá bom? Tá aí, deixa eu parar aqui a gravação, tá? E mais alguém quiser falar alguma coisa, estamos aqui. Cadê a Ana do bem? Tá por aí?